Fala aí, pessoal, boa noite. Agora é 2 horas e 12 minutos. Resolvi gravar um videozinho, um resumozinho da mensagem que foi pregada hoje no culto antes de eu ir dormir, né? Que está em Jeremias capítulo 18, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui a gente sabe que, né, o vaso representa toda a casa de Israel e o oleiro tem a representação de Deus, né? Eu quero destacar alguns detalhes bem interessantes e importantes aqui nessa palavra, que ela já começa assim, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Não foi a palavra da Mariazinha, não foi a palavra do Joãozinho. Não foi a palavra do teu pai, não foi a palavra da tua mãe. Foi a palavra de quem? Do Senhor. A própria palavra do Senhor veio e deu direção a Jeremias. O versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro. Uma coisa que eu tenho reparado em vários momentos da Bíblia, vários acontecimentos bíblicos, Deus ele sempre pede um posicionamento para os seus profetas. E aqui não é diferente. Levanta-te, né? Sempre pede um posicionamento aos seus profetas. Levanta-te, ele fala para Jeremias. E depois desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas olha que interessante. Levanta-te e desce à casa do oleiro, né? A casa do oleiro poderia estar numa montanha, num pico, né, em algum lugar alto, né? Mas aqui não, ele diz: levanta-te, se posiciona e desce. Desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas como assim te farei ouvir as minhas palavras? Deus já estava falando com ele já. Se Deus já estava falando com ele, por que não continuou falando com ele? Mas não, Deus dá esse destaque: e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras, né? Mas por que isso? Se Deus já estava falando com ele, e aqui Deus pede para ele, né, descer à casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus. Por quê? Porque existem níveis de revelação que Deus não te entrega em qualquer lugar. Então existem níveis de revelação da palavra, existem níveis de palavra de conhecimento, existem níveis de profundidades de revelação que Deus não te entrega em qualquer lugar, que Deus não te entrega em qualquer situação, que Deus não te entrega em qualquer geografia, que Deus não vai te entregar em qualquer momento. Então existem níveis de revelação que Deus não vai te entregar em qualquer lugar. Então, se existe um nível de revelação mais profundo, às vezes Deus quer te levar para um lugar onde esse lugar você vai entrar numa profundidade com Deus, para ele poder falar contigo numa profundidade. Então significa que o quê? Que casa do oleiro representa o quê? Lugar de profundidade. Significa que casa do oleiro significa lugar de revelação. Casa do oleiro significa lugar de ouvir a voz de Deus.
Lugar de revelação é na casa do oleiro. Lugar de profundidade é na casa do oleiro. Quer ter uma profundidade com Deus? Quer ter uma palavra profética profunda da parte de Deus? Desce à casa do oleiro. Mas algo que chama atenção aqui também, não diz sobe a casa do oleiro, diz desce a casa do oleiro. Porque quanto mais a gente desce, a gente se humilha. Quanto mais a gente desce, a gente se entrega na mão de Deus. Quanto mais a gente desce, nós estamos nos colocando em submissão a Deus, como se nós estivéssemos nos jogando aos pés de Deus, como se nós estivéssemos nos ajoelhando aos pés de Deus. Então desce, quanto mais você desce para a humildade, quanto mais você desce, né, do seu salto, quanto mais você desce do seu orgulho, quanto mais você desce para uma humilhação, quanto mais você desce para uma submissão a Deus, quanto mais você desce para uma entrega diante de Deus, mais você acessa a casa do oleiro. Quanto mais você acessa a casa do oleiro, mais você vai ter acesso às palavras de Deus. Versículo 3. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Olha que interessante também. Quando Jeremias chega na olaria, Deus começa a trabalhar ou Deus já estava trabalhando? Quando Jeremias desce na olaria, Deus já estava trabalhando. Deus não começa a trabalhar depois que Jeremias chega. Jeremias chega e ele repara, ele vê que Deus já estava trabalhando, né? Então ele nota que Deus já estava trabalhando, mas Jeremias não sabia que Deus já estava trabalhando. Então muitas vezes, ainda que eu e você não veja, ainda que eu e você não perceba, ainda que eu e você nós não notamos, Deus já está trabalhando a mim e ao seu favor. Da mesma forma que Jeremias desceu à casa do oleiro, Deus já estava trabalhando, Deus já está trabalhando na minha e na sua vida, sem a gente sequer perceber ou não, sem a gente sequer saber ou não, ou enxergar sim ou não. Deus, ele já está trabalhando na minha e na sua vida, né? E outra coisa interessante aqui também, né? Desce a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Eu já vi muita gente pregando essa mensagem que o oleiro quebra o vaso. O oleiro não quebra o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro, né? E tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Algumas traduções diz um vaso novo, né? Aqui diz outro vaso, mas existem algumas traduções que diz um vaso novo, né? A maioria das traduções fala um vaso novo. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, né? Tornou-se a fazer dele um vaso novo, conforme que pareceu bem. Olha que interessante, né? Tornou-se a fazer dele, né, um vaso novo, né? O vaso que se quebrou, o vaso se quebrou na mão de Deus. Deus, né, era o oleiro. O oleiro queria um vaso novo e o oleiro fez desse vaso velho um vaso novo. O detalhe interessante aqui, né, é o que? O vaso que se quebrou, né, se quebrou um vaso, mas o oleiro queria um vaso novo, né? Deus quer outro vaso, mas olha que interessante, o oleiro quer outro vaso, que é um vaso novo, mas ele não usa um barro novo. Ele quer um vaso novo, mas ele não usa um barro novo. Ele quer um vaso novo, mas ele usa o mesmo barro, né? Quem é esse barro? É o vaso que havia se quebrado, né? Então,
ele quer um vaso novo, mas ele não usa um barro novo, ele usa o mesmo barro, né? Não era mais fácil ele pegar um barro novo do que usar o mesmo barro que não deu certo? Né? Não era mais fácil ele pegar um barro novo do que usar esse barro que já não deu certo uma vez, porque ele já se quebrou na mão do oleiro, né? E ele podia ter pensado, falar, vamos pegar um barro novo, né? Porque esse barro aqui já não deu certo uma vez. Ele já se quebrou, né? Na mão do oleiro. Ele já se quebrou, né? Então ele já não deu certo uma vez, né? Mas para Deus, né? Ainda que você não dê certo uma vez, não é porque você não deu certo uma vez que Deus vai descartar você, né? O oleiro, ele poderia ter optado em fazer um vaso novo com um barro novo, mas não. Ele faz um vaso novo com o mesmo barro, né? Ele não descarta aquele barro. Então ele faz daquele barro que já não tinha dado certo um vaso novo. Então não é porque muitas vezes pode ser que você não deu certo na sua vida, né? Que nas mãos de Deus você não vai dar certo. Não é porque você quebrou uma vez que nas mãos de Deus você não vai ser feito um vaso novo. Porque Deus é especialista em fazer de vaso quebrado vaso novo. Deus é especialista em pegar aquilo que não deu certo e fazer dar certo. Então não é porque você quebrou uma vez ou você não deu certo uma vez que Deus vai te jogar fora. Ainda que as pessoas te joguem fora, não te deem valor porque você está quebrado ou porque você não deu certo. Mas para Deus, ainda que para as pessoas, ainda que para você, para as pessoas, todo mundo te enxergue como algo quebrado, como algo que não deu certo, para você está quebrado, para as pessoas você está quebrado, para as pessoas você não deu certo, mas para Deus você é um vaso novo. Para Deus, você é um vaso novo, novinho, que foi feito de um barro velho. Porque Deus é especialista em fazer dar certo aquilo que não deu certo, né? Mas de uma coisa é certa. Você não recebeu o destino de vaso quebrado. Você não recebeu o destino de vaso quebrado. Você não recebeu identidade de vaso quebrado. Você não recebeu propósito de vaso quebrado. O teu propósito, que Deus tem para sua vida não é de um vaso quebrado. Não é de um vaso que não deu certo. Por quê? Porque só permanece cheio vaso que não está quebrado. Porque Deus só enche vaso que não está quebrado. Só vaso que não está quebrado que consegue permanecer cheio. Então, de uma coisa é certa, né? Você não recebeu destino para ser vaso quebrado. Porque Deus ele só enche vaso novo. Somente vaso que não está quebrado que permanece cheio. Somente vaso que não está quebrado armazena óleo. Somente vaso que não está quebrado permanece cheio, armazena óleo ao ponto de transbordar. Que é transbordar na vida das pessoas, ainda que você esteja quebrado ou ainda que você não tenha dado certo, Deus é especialista em restaurar vaso. Deus é especialista em fazer vaso que não deu certo, fazer dar certo. Então, ainda que você esteja quebrado nas mãos do oleiro, aquilo que era um vaso quebrado, ele não vai pegar um barro novo para fazer um vaso novo. Ele é especialista em pegar barro velho e fazer de barro velho vaso novo. E é no vaso novo que ele transborda de óleo, transborda de azeite. Para quê? Para esse vaso novo transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar fogo, transbordar unção, transbordar azeite, transbordar presença de Deus, transbordar autoridade, transbordar ousadia, transbordar propriedade, unção,
poder, dons e ministérios. Então, meu irmão, recebe essa palavra. Você pode estar quebrado, não importa. Pode ser que você não deu certo, não importa. Nas mãos de Deus, ainda que você seja um vaso quebrado, Deus é especialista em pegar você, fazer de você um barro velho, um vaso novo. E todo vaso sem ruptura, todo vaso que não está quebrado, ele existe um propósito em ser cheio. Cheio para transbordar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e seja um vaso novo. Eu profetizo isso na sua vida. Ainda que você esteja quebrado, Deus vai fazer de você um vaso novo, cheio, transbordante, para você transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida.